Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de estudos sobre o livro de Romanos, estudando capítulo por capítulo a cada dia, desde Romanos 1, 2, 3, 4, já estamos em Romanos capítulo 15. E amanhã, com a graça de Deus, se Jesus não voltar, é claro, vamos terminar o livro de Romanos com o capítulo 16, tá bom? Mas hoje é o capítulo 15, que trata sobre a imitação a Cristo, a simpatia com o outro e o altruísmo. São as temáticas aqui importantes do capítulo 15 de Romanos. Então, abre o seu coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é tudo suficiente, é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Então, deixa Deus falar com você, assim como está falando comigo. Vamos fazer a leitura do texto, uma breve explicação e a aplicação desse texto no nosso coração, no nosso dia a dia, tá bom? Então, Romanos 15 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e por prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais,
dos judeus devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Capítulo 15, 33 versículos, Romanos capítulo 15. Mas que lições preciosas podemos aprender de Romanos 15? Nosso título é A Graduação da Fé. A graduação da fé. Aqui nós vemos o cristão maduro, como é que ele pode viver para agradar e se unir a Deus, mas também se unir à sua comunidade local, aos irmãos em Cristo. Então, Romanos 15 é a continuação prática do capítulo 14. Se o capítulo 14 ensina o que fazer, que é suportar aqui os fracos, o capítulo 15 explica por que e como fazer. O tema central aqui é a maturação da fé. A maturação da fé, que se expressa em abrir mão de direitos pessoais pelo bem coletivo e pela expansão do reino de Deus e do Evangelho. Então, é um chamado para trocarmos o eu no centro das nossas decisões por Cristo e pelo próximo. Primeira lição que aprendemos é o princípio fundamental. Cristo como nosso exemplo. Dos versículos 1 a 6, vemos a obrigação dos fortes. Nós que somos fortes, diz Paulo, ali ele reconhece uma maturidade espiritual conquistada pela graça de Deus. Devemos suportar as fraquezas dos fracos, diz Paulo. Ou seja, não é tolerar, mas carregar ativamente o fardo do outro. E não agradar a nós mesmos. Esse é o cerne, é o centro aqui. A morte do egoísmo como estilo de vida. A morte do eu, a negação do eu. E vemos no versículo 2 a motivação central. Cada um de nós agrade o seu próximo. Ou seja, o alvo da vida cristã é o bem-estar do irmão, para o que é bom e proveitoso para a edificação. Ou seja, o critério das nossas ações não é isto me faz bem, mas isto edifica a comunidade. O importante é isso, edificarmos uns aos outros. Edificarmos uns aos outros. E aí temos o modelo supremo no versículo 3, pois também Cristo não agradou a si mesmo. A vida de Jesus foi um constante esvaziamento. A palavra grega aqui no original é kenosis, um esvaziamento de si por amor a outros. Então, as injúrias dos que te ultrajam caíram sobre mim. Aqui é uma revelação, né, de um trecho do Salmo 69,9, que é uma referência crística aqui, né, messiânica. Cristo absorveu a hostilidade que era dirigida a Deus para nos reconciliar com Deus. O nosso sacrifício por um irmão é uma coisa pequena comparada àquilo que Jesus sofreu por amor a nós. Então, o resultado final está no versículo 5 e 6, perseverança e consolo. Versículo 4, as escrituras nos foram dadas para nos dar esperança nessa caminhada. Vemos a unidade de propósito no versículo 5, Deus concede unidade de mente, mas também de coração. E vemos a glorificação coletiva. Versículo 6, o objetivo último é que, uníssonos, em um só som, em um só coração, glorifiquemos a Deus. Segundo pontinho, segunda grande lição é o alvo universal. Cristo como nossa base de unidade. Dos versículos 7 ao 13, o imperativo da aceitação, vemos num primeiro momento. No versículo 7, portanto, recebam uns aos outros. O portanto aqui liga a ação ao exemplo de Cristo. Como também Cristo nos recebeu, diz o texto. Ele nos aceitou em nossa dignidade, com todas as nossas falhas e fraquezas. E este é o padrão. Para a glória de Deus, ou seja, a unidade da igreja não é um fim em si mesmo, mas é um megafone de Deus para a glória de Deus no coração das outras pessoas. Então, vemos também no versículo 8 ao 12 a confirmação escriturística das Sagradas Escrituras. Cristo veio para os judeus, versículo 8. Diz isso,
para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, aos patriarcas, demonstrando aqui a fidelidade de Deus. Mas também Cristo veio para os gentios. Do versículo 9 ao 12, Paulo cita 4 passagens do Antigo Testamento. O Salmo 18, 49, Deuteronômio 32, 43, o Salmo 117, versículo 1 e Isaías 11, 10. Aqui nós vemos como Paulo estava cheio da palavra de Deus, do texto sagrado, do Antigo Testamento, que era a palavra que ele tinha acesso na sua época. Como ele sabia, como ele conhecia as Sagradas Escrituras. Tudo isso foi mencionado, essas citações desses 4 passagens do Antigo Testamento, para provar que a salvação dos gentios sempre fez parte do plano eterno de Deus. Aí logo em seguida vemos que a igreja é um mosaico multicultural da graça de Deus. Vou repetir, a igreja é um mosaico multicultural da graça de Deus. As barreiras raciais e culturais são derrubadas na cruz de Cristo. E aí vemos no versículo 13 a bênção apostólica. O Deus da esperança simboliza aqui que ele é a fonte de toda expectativa positiva. O texto também fala, os encha de toda alegria e paz, ou seja, os resultados de um coração que confia, para que transborde de esperança, diz o texto, não uma esperança minguante, mas uma esperança transbordante. E logo em seguida o texto menciona pelo poder do Espírito Santo. A unidade e a esperança não são conquistas humanas, mas uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Terceiro lugar, terceiro princípio, terceira lição que aprendemos é a vocação ministerial. Cristo como a nossa missão. Do versículo 14 ao 22, vemos aqui o tacto pastoral, né? Como ele tinha essa percepção pastoral. Paulo os trata como cheios de bondade e plenamente instruídos, no versículo 14, mesmo escrevendo para puxar a orelha, corrigi-los e instruí-los. Aí no 15 ao 16 vemos a ousadia do chamado, quando Paulo diz, lembrei-me de escrever. A sua carta aqui é um ministério sacerdotal de ensino. Logo em seguida ele menciona ser ministro de Cristo entre os gentios. Paulo entendia o seu chamado, a sua vocação específica, que era pregar o evangelho, primeiro ao judeu, mas logo em seguida, principalmente, Paulo atingiu os gentios. Logo em seguida o texto diz o dever sacerdotal de proclamar o evangelho. Ou seja, o pregador da palavra é um sacerdote que oferece a Deus os gentios convertidos como uma oferta aceitável. Cada alma que a gente ganha para Jesus é uma oferta aceitável diante de Deus. E aí do 20 ao 21 vemos uma ambição pioneira. Quando Paulo diz, meu propósito é pregar o evangelho onde Cristo não é conhecido. Ou seja, ele priorizava o trabalho pioneiro, missionário, a fronteira missionária, onde o evangelho ainda não havia alcançado as almas e os corações. Aí logo em seguida, ainda no 21, diz, para não edificar sobre o alicerce de outro. Ou seja, Paulo respeitava o trabalho dos outros e cumpria a sua vocação única de ser apóstolo entre os gentios. E logo em seguida ele menciona Isaías 52:15, está lá no meio do texto, quando ele diz, antes como está escrito, os que não foram anunciados o verão. Ou seja, sua missão era um cumprimento profético de Isaías 52, versículo 15. A quarta e última lição é a comunhão prática, Cristo como nossa oferta, a comunhão prática. Vemos Paulo mencionando do plano de viagem, né, nos versículos 23 a 24, 28 a 29. Paulo compartilha aqui seus planos pessoais, demonstrando transparência aos irmãos e desejo de koinonia, de comunhão. Será que você que está me ouvindo também tem isso? Desejo de comunhão, transparência nas suas relações, nos seus afetos. E é interessante que depois ele faz no 25 ao 27 uma oferta como sacramento da unidade. Ele mostra que é um dever espiritual promover a unidade. O texto diz, se os gentios participaram dos bens espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ou seja, a oferta era um ato de gratidão, de generosidade, um reconhecimento de uma espécie de dívida espiritual com os judeus que haviam trazido o Messias e através do Messias a palavra de salvação. Mas também é um sinal visível da unidade. A coleta, a generosidade dos gentios ali, destinados para os irmãos em Jerusalém,
era uma prova tangível de que os judeus e gentios eram um só corpo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E logo em seguida vemos o pedido de oração como demonstração de dependência, finalizando aqui de 30 a 33. Paulo, o gigante da fé, pede a oração dos irmãos. Ele sabia que a batalha espiritual é vencida de joelhos dobrados. Vou repetir, a batalha espiritual é vencida de joelhos dobrados. Ele pede oração por 3 coisas. Primeiro, por proteção, para que eu esteja salvo dos descrentes na Judéia. Segundo, ele pede pela aceitação da oferta e que meu serviço em Jerusalém sejam bem aceitos pelos santos. E terceiro, por alegria no reencontro, para que pela vontade de Deus eu chegue à casa de vocês com alegria. Então ele pede proteção, aceitação da oferta e alegria no reencontro com os irmãos. Olha que coração pastoral, olha que homem maduro, né? Que homem extraordinário que nós vemos aqui. Então, aplicações práticas de tudo isso que nós mencionamos através desse lindo trecho de Romanos 15 substitua, em primeiro lugar, o eu pelo nós. Em suas decisões, pergunte: como isso afetará os meus irmãos? Será que isso que eu estou fazendo edifica, constrói, é bênção? Segundo, aceite como você foi aceito. Lembre-se da graça de Deus que o recebeu quando você era indigno. Então entenda essa mesma graça aos que são diferentes de você. Terceiro lugar, seja um agente da unidade ou de unidade. Não fomente divisões por questões secundárias doutrinárias. Trabalhe ativamente para aproximar pessoas e gerar unidade no meio do seio da igreja. Terceiro lugar, seja em quarto, abrace a missão global. A sua igreja local está conectada à igreja global. Então, ore, contribui financeiramente e se interesse pela obra missionária. Descubra o que Deus está fazendo nos campos missionários, através da pregação do evangelho, através da vida desses homens e mulheres valentes e guerreiros de Deus no campo missionário. Em quinto lugar, dependa do poder do Espírito Santo. Dependa do poder do Espírito Santo. A unidade e a esperança não são fruto de esforço humano, mas da obra de Deus em nós e através de nós. Então, ore como Paulo, que o Deus da esperança os encha. Encha do quê? Do Espírito Santo. Então, nosso desafio final é isso. Viver uma vida que não se contenta em agradar a si mesmo. Siga o exemplo de Cristo, que trocou o trono pela cruz, para que você possa trocar seus direitos pelo bem do seu irmão e pela propagação do seu glorioso evangelho. Amém? Senhor, nós queremos encerrar esse momento profético, momento de ensino da Tua palavra, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê esse coração majestoso, maravilhoso do apóstolo Paulo. Um coração que ardia em prol dos outros, um coração altruísta, um coração sacrificial, um coração que orava por outros, mas também pedia oração para si, reconhecendo a batalha espiritual que ele estava enfrentando. Por isso nós queremos te apresentar em oração cada um dos nossos irmãos que estão aqui conectados conosco, a Gi Cavalieri, a Mazé Atleta, a Heller Semijoias, a Regina Ribeiro, todos os nossos amados irmãos que vão entrar depois para assistir esses vídeos devocionais, sejam abençoados, sejam agraciados, sejam consolados, tocados, direcionados, cheios do Espírito Santo. Porque nós dependemos totalmente do Senhor, nos revestimos do Senhor e na força do teu poder. Fortalece cada uma delas e deles. Ó Deus, manifesta o teu poder, a tua glória, trazendo a resposta, o milagre, a bênção. Ó Deus, suprindo a necessidade de cada um deles. Pai, fortalecendo-os no Senhor e na força do teu poder. Nós colocamos eles diante do teu altar. Abençoa cada um deles. Abençoe seus entes queridos, seus familiares, prospera, derrama a tua graça e a tua glória sobre cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura cada coraçãozinho, Pai, e alinha os nossos corações com os céus, aviva a tua obra. E, ó Deus, alimenta a nossa fé, matando o nosso medo, Pai, em nome de Jesus. Confiamos, entregamos e descansamos no Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, queridos? Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Também tem um canal do Pastor Giovanni, né? Se você está no YouTube, PR Giovanni é o nosso canal do YouTube. Você pode se tornar nosso assinante aqui e usufruir de conteúdos exclusivos para os assinantes. Aulas de teologia extraordinária, material diverso, de alimento sólido para a sua vida, para o seu coraçãozinho, tá bom? Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, horários da igreja, as programações, as mídias sociais, as informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo. Desde já agradecemos o afeto, o carinho, o amor dos irmãos. Continue conectado conosco todos os dias aqui, trazendo palavras especiais do coração de Deus para o seu coração. Um grande abraço, um grande beijo do pastor Giovanni. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo, qual é o seu nome, a sua igreja, se você faz parte de alguma comunidade, e o que você aprendeu através desse estudo bíblico de Romanos capítulo 15.